Quais são as regras para compensar prejuízos na Bolsa de Valores? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil, e se você tem essa dúvida, acompanhe este vídeo comigo. Então, como a gente está aí na época do imposto de renda, tem muita gente, muitos investidores que têm dúvidas quanto à compensação de prejuízos na venda de ações, na venda dos seus ativos, como compensar esse prejuízo na sua declaração de imposto de renda. A gente tem que seguir aqui 3 princípios básicos para isso, tá? Que é fazer a apuração das suas vendas. Quando fazer a apuração? No mês da sua venda você vai fazer a apuração com a nota de corretagem lá da corretora, você fez a venda, você vai apurar para ver se teve imposto a pagar ou se teve prejuízo. Se teve imposto, fazer o recolhimento do DARF. E depois, no ano seguinte, a declaração anual, que é o período atual que a gente está aí de fazer a declaração. Para compensação de valores, é dividido em 3 partes a questão dos investimentos. Então nós temos o swing trade, que é aquele investidor que não compra e vende no mesmo dia, que no caso quem compra e vende no mesmo dia a ação é o day trade. Então o swing trade é o oposto, é aquela pessoa que compra com uma previsão assim de longo prazo para vender, ou no mês seguinte, ou até mesmo no ano seguinte, ou até mesmo anos depois ele vai vender, e aí sim ele vai apurar. Esse é quem pratica o swing trade, no caso. E temos também os fundos de investimento imobiliário. Para o swing trade, nós temos a questão da isenção de R$20 mil sobre o total das vendas, tá? Aqui não é questão de lucro, é questão das vendas. Então, se você vendeu nessa forma de swing trade menos de R$20 mil em um determinado mês, mesmo que você tiver lucro, você não vai ter imposto a pagar. Se você tiver prejuízo, você vai compensar, mesmo que as suas vendas foram abaixo de R$20 mil. Teve lucro, você já compensa daquele prejuízo que você tinha no mês anterior. Então, se você tinha um prejuízo no mês anterior e no mês atual você fez uma venda que o total da sua venda foi acima de R$20 mil e deu imposto a pagar, você já vai deduzir ali. Se você deduziu aquele prejuízo e mesmo assim você ainda ficou com um saldo positivo, a alíquota de 15% e vai pagar o imposto sobre a diferença depois da compensação. No caso do day trade, é a mesma coisa. A diferença é que o day trade ele não tem a isenção, então ele é sem isenção, tá? Do valor total da venda, independente do valor da venda do day trade. Se ele teve lucro, ele vai pagar a alíquota de 20% sobre o lucro. Porém, se ele teve prejuízo no mês anterior, ele pode abater também já aqui nesse mês seguinte, quando ele fizer a venda dele. A pessoa que faz ambos aqui, ela não pode usar um saldo negativo que teve no mês anterior no swing trade e aí no mês seguinte ela começou a fazer day trade. Ela não vai poder utilizar, porque swing trade eu só posso compensar com prejuízo de swing trade e day trade só posso compensar com prejuízo de day trade. Na questão do fundo de investimento é a mesma coisa, tá? A alíquota de 20% também, tive prejuízo no mês anterior, posso utilizar para compensar aqui. Se eu tive prejuízo nesses dois e depois tive lucro aqui, não posso utilizar o prejuízo desses dois para abater aqui. Aqui cada um só pode ser deduzido do seu próprio prejuízo do mês anterior. Então fica aí essa questão, porque muita gente acaba confundindo, acha que isso tudo aqui pode levar num bolo só ali na questão do prejuízo, e não é assim. É dessa forma que eu expliquei aqui, separando por tópico. O que a gente tem mais hoje aí é a questão de swing trade, o pessoal que está entrando aí na Bolsa de Valores, e o pessoal do day trade geralmente é um pessoal assim que já está um pouco mais antenado nessa questão aqui dos tributos a pagar e também da compensação de valores.